agora vamos receber, para nossa alegria, Tarcísio Mota. Oi, Tarcísio, que bom que você está aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a todo mundo aí do Farol, que bom poder estar aqui, poder comentar os fatos aí da política, fazer umas análises, é sempre um prazer estar conversando contigo. Bom dia. Bom dia, para nós é muito bom, para nós realmente é muito bom. Cara, que dia ontem no Congresso Nacional, né? Essa aprovação da PEC, da redução da maioridade penal na Câmara, no Senado, a CCJ lá no Senado aprovando a privatização do Banco Central, não é? Teve boas notícias também, né? Aprovaram lá aumento do piso salarial dos médicos e dentistas, aposentadoria especial para os agentes de saúde, que tanto a mídia governista quanto a mídia liberal, né, tratam como pauta-bomba, né? Mas o dia foi um dia difícil lá no Congresso, né? Pois é, Mauro. É essa história de que é o seguinte, esse Congresso que, na Câmara dos Deputados, aprovou o fim da escala 6x1, continua a ser o Congresso inimigo do povo. Ou seja, na questão da 6x1, toda uma morosidade, uma demora em aprovar, e na hora lá de aprovar, por exemplo, a questão da PEC da redução da maioridade penal, aí fazem isso numa rapidez enorme, ou nessa renegociação infinita das dívidas dos ruralistas, né, que vai, nesse caso, é dos grandes agricultores e também dos pequenos agricultores. Isso o Alcolumbre faz de uma hora para outra, sem nenhum tipo de discussão. Eu acho que, de fato, a gente vai seguir vivendo um pouco esse problema no Congresso Nacional, até o período que vai, né, começar, aí, de fato, o calendário eleitoral, e a gente vai ter que seguir resistindo lá, né, na medida do possível, e continuar contando com a sociedade para a pressão dos elementos fundamentais. Sobre a PEC da redução da maioridade penal, é sempre bom lembrar que foi aprovado, foi a admissibilidade dela na CCJ. Ainda não foi aprovada a legislação de redução da maioridade penal. Então, ela tem muito caminho pela frente, muita luta pela frente. Vai ser instalada uma comissão especial, dificilmente essa comissão especial terminará os seus trabalhos antes do dia 17 de julho, que é o recesso parlamentar, e quando nós voltarmos do recesso, o Congresso já vai estar em clima eleitoral, e, portanto, esse debate da redução da maioridade penal, ele vai atravessar as eleições, e vamos chegar, provavelmente, talvez, com algum tipo de votação na Câmara dos Deputados lá no final do ano, e a depender do clima político depois das eleições, para avaliar se é possível também votar no Senado. Então, tem muita luta ainda. Eu estou querendo chamar a atenção disso, porque é uma pauta difícil, uma pauta que grande parte, de fato, da população brasileira hoje defende a redução da maioridade penal, mas nós, de esquerda, não podemos recuar nesse assunto. Isso vai exigir de nós retomar uma série de elementos e de debates, e de informações e de dados, para termos muita segurança de fazer o debate com a população nesse período eleitoral. Mas nós não podemos deixar que essa pauta dessa direita absurdamente punitivista e quer condenar, de fato, né, a uma lógica de prisional bizarra com relação à questão da adolescência e da juventude nossa, e que vai criminalizar e prender e barbarizar, sobretudo, aqueles que são os adolescentes negros, periféricos, pobres da nossa sociedade, e não vai resolver o problema da violência ou da insegurança. Na verdade, vai tornar essas pessoas, inclusive esses adolescentes que vão entrar num sistema prisional já superlotado, ainda presas, ainda mais fáceis, exatamente para o crime organizado, e não vamos resolver o problema desses crimes hediondos que eles utilizam como parâmetro para fazer a cortina de fumaça. Nós vamos ter que fazer esse debate. Agora, é impressionante, né, Mauro? Tudo que eles fazem é tentar colocar essas pautas para evitar que a gente continue a falar de Banco Master, de Vorcaro, né, do Tari Flávio, de todos esses elementos que eles continuam a tentar pegar hipocritamente essas pautas da segurança com algum elemento de pauta moral para impedir que a sociedade brasileira siga. Eles estão desesperados e querem qualquer coisa para se segurar, para conseguir retomar algum tipo de legitimidade na sociedade. Mas nós vamos seguir resistindo. Interessante essa observação que você traz, é que é uma pauta para valer, no sentido de que eles querem efetivamente aprovar isso, mas não é tão para valer assim, né? Ela é mais uma pauta para usar na agitação da campanha eleitoral do que, de fato, para fazer
aprovar agora, né? Acho interessante isso, né? É mais essa coisa da luta político-ideológica eleitoral, né? Que está colocada nesse primeiro momento, pelo menos, né? É isso, eles estão. Nesse primeiro momento é esse, porque o debate do assunto os coloca numa posição que é mais favorável à maioria da população brasileira, por conta, inclusive, de fato, de uma falta de respostas do elemento da segurança pública. Todas as pesquisas apontam que a segurança pública é um problema para a sociedade brasileira. As pessoas estão com medo, né? A violência urbana, a violência que está nas nossas vidas é um dado real e sobre o qual os governadores, esses grandes na sua grande maioria, governadores de direita, não conseguem ter uma política de segurança efetiva, mas eles conseguem, a partir da pauta de segurança, tentar jogar a culpa toda para o governo Lula ou para a esquerda, nos discursos tipo a esquerda nos governa há 30 anos. Ontem eu tive que ouvir de um deputado bolsonarista que até o Michel Temer era progressista. Você tem uma ideia de como é que eles trabalham com esses conceitos sem nenhum compromisso com a verdade. E trazem a pauta, exatamente porque entendem que essa é uma pauta que os aproxima da população brasileira, para tentar contrabalançar pautas que nós da esquerda temos apresentados, que nos aproximam da população brasileira. O fim da escala 6x1, por exemplo. Um acerto, o debate da redução da jornada de trabalho. Então a gente precisa entender que esse debate está acontecendo por motivos eleitorais e para ampliar a cortina de fumaça, para impedir que a queda livre que o Tari Flávio está tendo nas pesquisas de indicação de presidência da República continue essa queda livre. Eles precisam estancar isso de algum jeito. Aí eles apelam para algumas pautas que eles utilizam para mobilizar a sociedade. O que nós da esquerda temos que fazer? A gente tem que abandonar o debate de forma alguma. Nós do PSOL, por exemplo, desde o momento em que a admissibilidade dessa PEC apareceu na CCJ, Talíria, Sâmia, eu, não arredamos o pé lá da CCJ para conseguir fazer o debate. Agora, nós não podemos deixar de denunciar para a sociedade que eles são hipócritas. Eles querem proteger os bandidos deles, o crime organizado deles, eles querem blindar o andar de cima de qualquer tipo de investigação, enquanto isso apelando para a população, para os temas da corrupção e para os temas da violência, para que a população seja enganada mais uma vez. Então, esse elemento da denúncia do tema nesse momento é decisivo. Inclusive, fazer um apelo. É muito mais importante debater esse assunto fora do calendário eleitoral, para que os argumentos reais possam ter um pouco mais de peso, do que agora, todo mundo pressionado pela questão eleitoral. É lamentável se uma decisão importante dessa, para a sociedade brasileira, for tomada no clima eleitoral, em que a gente muitas vezes não tem a condição de analisar um pouco mais friamente os dados e as consequências de determinada política pública. Eu sei que eu estou pedindo demais de esperar da extrema-direita que aprenda com dados ou que utilize as evidências como elemento para os seus votos. Eu sei, pessoal, eu sei. Mas, de fato, fazer esse debate agora é atravessar pela questão eleitoral e mesmo a nossa força, enquanto esquerda, para conseguir conter um debate desse, é mais difícil. Por isso, o nosso papel até aqui é adiar o debate, embora a gente precise fazê-lo quando ele aparece. Perfeito. Interessante, né? Eu estava comentando aqui mais cedo, Tarcísio, o relator desse projeto lá na CCJ é um deputado chamado Coronel Assis, do PL do Mato Grosso. O que é que um coronel entende de juventude? Cara, Mauro, eles só fazem pegar o senso comum, de pegar algum caso dramático, e a gente não pode menosprezar a dor das pessoas e o medo das pessoas. Então, eles pegam os casos dramáticos de violência cometidos cometidos por jovens, e aí utilizam um discurso punitivista e o discurso da segurança pública. Eu tenho o desprazer, inclusive, de ser vizinho de gabinete desse Coronel Assis. E volta e meia eu estou lá escutando ele, das entrevistas dele, cada barbaridade que você nem acredita. E esse tipo de coisa a gente vai cobrar, inclusive, do presidente Hugo Motta, de que não é porque ele prometeu, no debate da PEC da segurança pública, que faria o debate da redução da maioridade penal, que ele deve entregar uma pauta importante como essa, polêmica como essa, para a relatoria de um mentecapto como esse, de um cara que não tem a menor condição de fazer o debate como deve ser feito. A CCJ ficou patente. Sim. Não foi nem ele, obviamente, que escreveu aquele relatório, e o debate era raso, inclusive com ele.
com citação de dados absolutamente desatualizados e distorcidos, com uma pauta numa lógica do senso comum, como se fosse resolver feito mágica, reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos fosse resolver e acabar com os crimes hediondos cometidos por jovens ou adolescentes entre 16 e 18 anos. Essa é a falsa hipocrisia da extrema-direita. Se prender e punir resolvesse o problema da segurança, nós já estaríamos vivendo na Suíça, né? De tanto que a nossa população carcerária cresce a cada momento. Portanto, o problema existe. A solução dele é que não é essa do que nós estamos falando. E aí é muito importante que a gente recupere, inclusive, o debate que nos levou a produzir o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque agora a gente está vendo uma situação de todo mundo culpabilizando o ECA pelo aumento da violência, quando a gente nunca colocou em prática o ECA. Se a gente não coloca em prática o ECA, que de fato tem uma série de mecanismos, inclusive de responsabilização da adolescência e da juventude a partir da questão de atos infracionais cometidos sobre isso, e aposta na perspectiva da prevenção e da ressocialização, nós sempre vamos continuar apelando para a lógica do prende, tranca e joga esses adolescentes na mão do crime organizado no nosso sistema prisional absolutamente falido que nós temos hoje. Então, a questão é que a direita faz isso, inclusive, de propósito, porque ela não quer resolver o problema. Se nós resolvêssemos o problema, ela perdia sua massa de manobra. Ela perdia sua capacidade de mobilizar esses afetos, esse medo que é tão forte na nossa sociedade para continuar conquistando votos. Então ela precisa anunciar o apocalipse sem resolver e prevenir o apocalipse, porque é desse apocalipse que ela se alimenta. E assim a gente segue num debate, que é um debate difícil, mas que num canal como esse é importante que todo mundo esteja nos assistindo aqui, de que a gente dissemine a boa informação, dissemine informações dos dados, os elementos, os estudos, as comparações internacionais colocadas para que a gente possa não cair nas fake news, não cair na armadilha que a direita quer que a gente fique nesse debate a partir de um debate raso e rasteiro em que eles vão dizer a esquerda defende bandido e a direita quer prender bandido. Não é essa a dicotomia que nós aceitamos, mas também de não abrir mão, né, de fazer o debate com dados, com verdade, com ética, com capacidade para isso. Nós vamos ter muito trabalho pela frente. Eu mostrei aqui mais cedo o discurso, o brilhante discurso da Sâmia, lá na CCJ ontem, mostrando exatamente o que você falou, né, com dados, com informações, como tudo é mentiroso, né? Por exemplo, ela mostra que o índice de crimes violentos cometidos por jovens dessa faixa 16 a 18 é irrisório, é absolutamente irrisório, é muito pequeno, é muito baixo, né? Segundo, ela traz uma questão interessante, né? Porque essa turma toda quer recortar o gasto do Estado, quer, né, tal. Eu falo, se vocês fizerem isso, nós vamos vai ter que ter mais presídio, vai ter que ter mais promotor, vai ter que ter mais delegado, vai ter que ter mais tudo, vai ser um gasto absurdo para o Estado para criar mão de obra para as organizações criminosas, né? Porque botar esses jovens dentro dos presídios é colocá-los a serviço para serem contratados pelas facções dos presídios, né? É disso que se fala. É isso. E eu tive que ouvir coisas como, em Cuba a maioridade penal não é 18 anos. Aí a minha vontade era dizer, me dá o nível de igualdade social de Cuba, que eu discuto a redução da maioridade penal em outros termos. Porque é isso, vamos ficar comparando realidades completamente dessa história. Num Brasil brutalmente desigual, que não oferece nenhum tipo de caminho de dignidade de vida para grande parte da nossa juventude periférica e favelada, porque não tem emprego, não tem escola, não tem cultura, né, não tem... E isso tudo num Estado absolutamente subfinanciado é a receita para o caos continuar. E Sâmia tem razão, a nossa assessoria da bancada levantou uma série desses dados. O custo dessa medida para o orçamento público será gigantesco. O número de funcionários, de presídios, de escrivãos, mas porque eles não, de fato, eles não querem resolver o problema. Onde é que está a impunidade no Brasil? A impunidade no Brasil está no fato de que o ECA prevê que antes de 18 anos, né, as formas até de privação de liberdade, mas todas as medidas que o ECA prevê, elas não são de longa duração. Não, a impunidade no Brasil está na falta de esclarecimento dos homicídios, na falta de investigação. É ali que está, inclusive, o problema da impunidade
no Brasil. E essa impunidade continuará a existir enquanto a gente pensar política de segurança só como aquela que prende e mata pobre todo dia, e mata policial ao mesmo tempo nessa lógica de guerra que a gente implementa. Então há um debate muito difícil para a gente, mas que a gente precisa fazer, né? Eu acho até que a esquerda tem avançado numa compreensão e num debate de segurança pública que a gente vai precisar continuar testando nesse processo eleitoral que nós viveremos aqui. Ou seja, onde é que a gente está, de fato, apostando na questão da ação do Estado para prevenir e para responsabilizar aqueles que cometem crime? Como é que a gente avança na eficiência da política de segurança pública, também nesse elemento das pessoas que estão vulneráveis diante do crime que está acontecendo todos os dias. A gente não pode abandonar o debate de que sem prevenção, sem atacar os determinantes sociais da violência, a violência não vai baixar, mas precisamos aprimorar os nossos sistemas, inclusive de relação da segurança pública com as próprias polícias. Agora, quando o governo Lula mandou a PEC da segurança com muitos problemas, e tanto é que eu votei contra a PEC da segurança, e que tinha um elemento muito importante, que era a integração das polícias entre os estados da federação, o que os governadores fizeram? Reclamaram, e isso saiu da PEC da segurança. E aí eles pioraram a PEC da segurança e tornaram ela ainda pior, e por isso que a bancada da Federação Pessoal Rede votou contra. Ou seja, tudo aquilo que, de fato, poderia trazer algum nível de incidência, de maior eficiência para a política de segurança pública, é destruído pela extrema-direita. Porque, para a extrema-direita, resolver o problema da violência é perder o grande elemento discursivo e eleitoral que eles têm. Então, eles são hipócritas, disfarçam muito bem, utilizam o senso comum e nos colocam numa situação em que a gente precisa não fugir do debate da segurança pública, mas aprimorar e simplificar no discurso e não na complexidade do problema, a questão da segurança, para poder provar para o nosso eleitorado e para a população de que, na verdade, o problema são as relações de poder com o crime organizado, são as relações lá deles com o Vorcaro, com o Banco Master e com o PCC e com o CV, que é ali que está o problema do crime organizado, e não na questão de achar que reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos vai resolver algum tipo, vai prevenir situações de crimes hediondos como os que a gente tem visto. Realmente nisso. Você mobiliza o afeto da pessoa a partir de um crime que choca a sociedade, tentando dizer que aquele jovem, aquele adolescente que cometeu aquele crime, aquele ato infracional, vai ficar impune, e aí você desloca o tema da segurança, da impunidade a partir do medo e não faz o debate. A gente precisa fazer o caminho exatamente oposto desse. Legal. Você trouxe essa dimensão aí, propriamente eleitoral, né, do debate, né, dessa questão que a extrema-direita coloca. Você tocou no tema das eleições mais de uma vez. Então, eu quero mobilizar os seus recursos de analista, para além do recurso de tribuno, para olhar para essa pesquisa Quest. Acho que é a pesquisa mais importante aí dos últimos tempos, e na qual mostra que o Lula retomou o que tinha perdido, né, que é o favoritismo na eleição, né, com esse derretimento do Flávio, e mostrou também que, eu achei um paradoxo, sabe, Tarcísio, da pesquisa? A pesquisa é muito ruim para a extrema-direita, mas nem é tão ruim assim para o Flávio, porque ninguém cresce, então ele está lá, mambembe, mas não tem nenhuma ameaça à candidatura dele, né? Se o Caiado tivesse pulado de 3 para 10, 12, já começaria a campanha aí para trocar o Flávio, né? Como é que você vê o cenário a partir dessa pesquisa da Quest? Ela é uma pesquisa que nos recoloca onde a gente esperava estar nesse momento, ou seja, com um crescimento e um favoritismo nesse momento do Lula, por conta, inclusive, de todos os erros, besteiras, crimes e problemas que a extrema-direita tem. O que espantava todos nós era essa resiliência do bolsonarismo, que diante de tantas evidências de corrupção e de má gestão do Estado, eles continuassem com tanta força política. E ainda continuam. Então, apesar de nós não podermos olhar para essa pesquisa e dizer, olha, o Lula está recuperando, parte do efeito das políticas sociais estão agora resultando num crescimento nas pesquisas, a questão da relação dele com o Vorcaro, com o Banco Master, né, da família Bolsonaro como um todo, está retirando agora. Eles estão tendo que pagar o preço dessa relação com o mundo do crime. Então, ela é uma pesquisa muito positiva para todos nós, sem sombra de dúvida. Eles estão desesperados.
num debate ontem contra o deputado Sanderson, na hora que a repórter perguntou, inclusive, qual era o candidato dele, ele não disse, acredito que ele não disse, mal. Ele ficou enrolando, aí quando ela perguntou, mas qual é o nome desse candidato? Aí ele disse, o PL está apoiando o Flávio Bolsonaro. Eu falei, meu Deus do céu. Ou ele olhou para a base dele, viu que está perdendo a base dele, ou eles já estão querendo, de uma certa forma, esconder um pouquinho, porque sabem que o problema está. Agora, isso significa que a gente pode subir no salto alto? Não, não dá. A gente vai ter uma eleição muito apertada ainda. Há uma resiliência por parte do bolsonarismo ideológica, de um antipetismo, que é uma anti-esquerda, que é um elemento que ainda tem muita força em parte das populações e dos setores populares brasileiros em várias partes do país. E esse elemento, inclusive, é uma força internacional. Estamos aqui acompanhando voto a voto a eleição no Peru para poder entender, no final das contas, quem é que vai ter o voto final e ganhar as eleições ali no Peru. Estamos vendo a dificuldade que na Colômbia a esquerda está tendo de colher os louros do governo Petro e com uma possibilidade de derrota eleitoral ali também. Então, isso tudo tem que nos alertar para que nós não podemos subir no salto alto. Acho que a medida que a gente precisa ter de organização e de organização de esquerda dentro da frente ampla que apoiará Lula nessa eleição, continua sendo nossa tarefa fundamental. Acho que a plataforma e a tática de guerrilha digital que a campanha do Lula lançou essa semana acertada, mas é preciso que também nós, inclusive, de uma esquerda mais à esquerda no governo Lula, dentro da frente ampla, consigamos utilizar esse espaço para ampliar as nossas capacidades de organização e de mobilização, porque a disputa eleitoral não vai terminar a disputa ideológica que se dará para um próximo período e que nós podemos ter uma disputa ideológica em condições ainda piores. Porque, de fato, essa obsessão da família Bolsonaro, do poder ficar dentro da própria família, de não abrir espaço para ninguém aparecer como isso, também é um dos elementos da fragilidade da candidatura da direita nesse momento. E essa fragilidade não durará para sempre. Outras lideranças políticas de extrema-direita surgirão e já estão, né, em andamento, que nós vamos ter que enfrentar logo ali na frente. Então, a eleição não pode nos iludir com a realidade e nós não podemos nos iludir agora com essas pesquisas e calçar o salto alto para o resto do ano que nós temos aqui. Então, a minha preocupação tem a ver com isso. Agora, é isso, né? Eles cometem erros um atrás do outro, eles dão tiros no pé um atrás do outro. Gostam tanto de arma que não conseguem parar de dar tiro no pé, né? E seguem fazendo isso. Agora, ontem eu estava vendo hoje cedo no Twitter, uma declaração do Eduardo Bolsonaro sugerindo que a Júlia Zanata seja vice do Flávio. Eu falei, isso, vai! Na principal discussão, uma das deputadas que mais discursou contra a pauta da 6x1, bota ela de vice, estou adorando. Inclusive, me livra de ter que conviver com ela mais 4 anos lá no Congresso Nacional. Eu adorei essa história, assim, onde eu assino, né, para poder colocar ela como vice do Flávio. Porque eles vão cometendo tiro no pé um do outro, não conseguem ampliar as alianças. Então, continuam com esse grupo mobilizado, que é grave, esse grupo fascista mobilizado na nossa sociedade. Temos tarefas de médio e longo prazo, mas a tarefa de curto prazo agora, que é conseguir acumular para a esquerda, inclusive para que o resultado no legislativo seja melhor do que foi há 4 anos atrás, para que a gente consiga também ter condições melhores de fazer a luta política no parlamento e que a gente consiga mobilizar as pessoas, organizá-las, porque esse último governo Lula, que vai preparar a batalha entre esquerda, direita e centrão em 2030, precisará ser um governo mais à esquerda do que os outros que nós temos. Precisa ser um governo mais ousado, mais capaz de enfrentar esse fiscalismo que nós vivemos esses 4 anos para garantir políticas públicas do Estado, porque senão nós vamos perder esse barco. Nós temos que dar graças aos deuses, seja aos orixás e tudo mais, que eles estejam dando esses tiros no pé, porque o governo Lula foi muito tímido nas políticas que podiam mudar estruturalmente a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de perceber coisas importantes que estão no caminho para que a gente possa ganhar as eleições em condições melhores para fazer a luta política e ideológica que nós precisamos continuar fazendo. Adorei essa história com o Sanderson. Foi um debate que você fez com ele, é isso, numa mídia? Ele vai ao ar só amanhã. Então eu estou dando um spoiler aqui, não preciso dizer o canal para não ficar propaganda e tal, mas vai ao ar, depois a gente vai fazer o cortezinho. Não, pode falar. Eu fiquei impressionado do lado, a coisa foi tão coisa, Mauro, que canal, na hora que a pergunta voltou para mim... Assim, sem problema. Que canal foi? Que canal foi? No SBT News. SBT News. Gente, vamos assistir amanhã, vai ser muito... Gente, ele é candidato a senador pelo PL no Rio Grande do Sul.
quem não se lembra do Sanderson, ele foi o presidente da Comissão de Segurança na Câmara, num dos momentos de maior ofensiva da extrema-direita. Ele teve confrontos homéricos com Flávio Dino, por exemplo, lá na Comissão de Segurança. É um sujeito chamado extrema-direita babante. O cara não disse o nome do Flávio Bolsonaro. Adorei. Não. Ele foi instigado pela Basília, que estava mediando o debate, que era assim, qual é o candidato que vai resolver... O debate era sobre segurança pública. Então, qual é o candidato que vai resolver o problema da segurança pública sob o seu ponto de vista? Aí ele enrolou e não falou. Aí ela pergunta, mas esse candidato tem nome, deputado? Qual é o nome? Aí ele falou, o PL está apoiando o Flávio Bolsonaro. Eu falei, meu Deus, foi tão tímido na defesa que quando voltou para a minha pergunta, eu que normalmente sempre falo, olha, nós apoiamos o governo Lula, temos críticas, etc. Eu comecei a falar, não, é o Luiz Inácio Lula da Silva. Falei, pô, não dá, entendeu? Tem que fazer o contraponto aqui para mostrar a diferença de não ter vergonha de quem é que você vai apoiar nesse momento, né? E aí faço o debate sobre inclusive, a necessidade da esquerda fazer o debate da segurança. Mas vocês vão ver isso amanhã, que é dia dos namorados, 11 horas da noite. Eu espero que todo mundo esteja fazendo algo melhor, bom, do que assistir. Mas quem não tiver, já tiver para dormir, bota lá, ou senão depois nós vamos fazer o corte no YouTube. Legal. Vamos mandar, e vai estar disponível. E tem reprises, né, também no final de semana, para quem estiver curtindo o Dia dos Namorados e quiser ver nos outros dias esse debate, que foi um bom debate. Estou dando spoiler e convidando vocês a assistirem, que eu acho que é um debate sobre segurança pública, sobre essa história maluca de classificar de terroristas o PCC e o Comando Vermelho. Esse era o tema do debate. E eu acho que foi um debate bem qualificado, pessoal. Assistam, vejam lá quando passa a reprise, ou vejam no YouTube, ou vejam amanhã às 11 horas da noite, Legal. Se for possível, para quem estiver aí assistindo. Depois do jogo da seleção. Depois do jogo da seleção, é verdade. A seleção às 7, depois vai lá assistir. Não, o jogo da seleção é sábado. Amanhã é sexta. Amanhã é sexta. O jogo da seleção é sábado. Eu falei, o jogo da seleção no Dia dos Namorados, eu fiquei assim, caramba, como é que eu faço jantar com a minha companheira? Sábado às 7 horas. Olha, você trouxe uma questão interessante. Então, acho que o primeiro fato relevante dessa pesquisa é Lula recupera o favoritismo que ele tinha perdido. Acho que é importante. Mas a eleição não está resolvida ainda. Porque eu falei aqui já lá atrás, né, que a extrema-direita brasileira está usando a tática chilena, que é ter vários candidatos, né, que podem até perder o primeiro turno para somar força e virar no segundo turno. Foi o que aconteceu no Chile com a vitória do Cast, né? E, de fato, se a gente olha aqui no primeiro turno, Lula está com 10 pontos de frente sobre o Flávio Bolsonaro, abriu uma frente boa, mas quando você soma os 29 do Flávio, mas os 3 do Renan, os 3 do Caiado, os 2 do Aécio, que está nesse campo, né, hoje, mais os 2 do Zema, você vai chegar a 39 também. Então, na verdade, para o segundo turno, porque aqui em que pese o Lula ter aberto essa vantagem aqui, quando a pergunta é direto ao segundo turno, é uma pergunta em que as pessoas não estão ainda raciocinando, o Zema ou tal. Então, acho que a eleição não está ganha pelo Lula ainda, né? Não está ganha. Agora, eu gostaria de dizer que eu não compartilho do seu otimismo com Lula 4, não. Acho que Lula 4 vai ser um governo ainda mais à direita do que Lula 3. As indicações que a gente tem, tanto da equipe econômica, da Haddad, do próprio Lula, de que, como eu digo aqui, o lema deste governo é Deus acima de tudo e arcabouço acima de todos, né? A gente vê essa questão assim do fiscalismo, não parece que será abandonada. E como a lógica de Lula é uma lógica de a correlação de força do Congresso é que determina o tom do governo, eu acho que nós vamos ter um avanço da direita nessa eleição, realisticamente. Então, talvez uma chamada correlação de forças pior no Congresso. Tudo isso me encaminha para uma ideia de que não vai ter giro à esquerda nenhum, não. Vai ter ainda uma guinada ainda mais para a direita, né, em Lula 4. Não sei como é que você avalia. Eu acho, Mauro, que aqui talvez eu tenha me expressado uma coisa que eu acho que o que ele deve ser, a outra coisa que eu acho que ele vai ser, e qual é o espaço que a gente tem para fazer essa disputa. Eu acho que aqui que está o debate. Porque eu não tenho nenhuma certeza, nenhum dado vindo do próprio governo, do próprio Lula, né, que indique, de fato, o elemento de que será um governo mais à esquerda, ou de que tocará em elementos mais progressistas. A minha esperança da gente fazer essa disputa vem, talvez, de 2 sinais com relação a isso. Uma é que, essa semana eu estava num evento de educação, e era um evento amplo, né?
em que tinham figuras, não evento, tinha inclusive figuras da Fundação Lehman, de gente do Todos pela Educação, de entidades empresariais da educação, e como eu sou uma figura que discute educação e tal, eu estava dialogando com uma pessoa do Todos pela Educação. E ela estava dizendo exatamente isso. Então, a gente tem que lutar para que no quarto mandato do Lula, ele sabe, tem que abandonar essa postura desse fiscalismo e a gente precisa investir em educação, tem que mudar essa forma. Aí eu regalei os olhos e falei, esse discurso está invertido aqui e etc. Porque tem alguns elementos estruturais e não há muita saída, né? Ou seja, e o segundo elemento é que o próprio Lula, em determinados momentos, fica com aquela história de ele anda num período muito orgulhoso da sua trajetória, e convenhamos, né, é uma trajetória muito importante, impactante para a história da política da América Latina, inegável. Tal. E ele tem falado essa história de que precisa também, se é para disputar um quarto mandato, é para fazer mais do que fez. Como é que vai fazer mais do que fez quando a gente ontem estava recebendo a marcha dos reitores dos institutos federais e todo mundo desesperado dizendo eu não tenho dinheiro para fazer infraestrutura, está expandindo a rede federal e a gente não consegue manter os que já tem. Então, tem uma contradição que a gente vai precisar trabalhar nela. Então, não vai muito de uma esperança de que isso vai se vingar, mas isso vai acontecer. Mas, por outro lado, há um elemento do que eu acho que precisaria acontecer para a gente ganhar a disputa contra a extrema-direita que virá nos próximos 4 anos, e de que existe um espaço para a gente lutar por isso. Uma lógica meio aquilo que a gente conquistou quando conquistou a PEC da transição, que acabou com o teto de gastos, e que a gente depois perdeu no arcabouço fiscal por iniciativa do governo, convenhamos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Qual é o espaço para a gente repetir esse elemento de uma PEC que não seja só de transição, ou de uma lógica fiscal que não seja só de transição, mas permita ao Estado brasileiro investir e sair dessa prisão fiscalista? Bom, é verdade, sair completamente dela eu também não sou ingênuo nesse ponto. Né? Temos o Haddad, continuará sendo uma figura importante, toda a equipe econômica que tem o poder, toda a equipe está lá na Casa Civil do Rui Costa, que vai continuar fazendo o que faz, mas é preciso que a gente crie na sociedade algum tipo de pressão para que o debate fiscal brasileiro e orçamentário brasileiro não seja preso num rebaixamento tão grande quanto esse que a gente está vivendo aqui. Então, eu acho que a nossa tarefa é fazer esse debate, mesmo sem ilusões ingênuas de que esse debate já está ganho ou de que vai ser fácil mudar o rumo dessa prosa do ponto de vista da relação com o orçamento. Agora, como é que a gente vai fazer para ter, caso ganhemos as eleições, espero que a gente ganhe, num governo, num Lula 4, com orçamento, arcabouço fiscal, emendas parlamentares bilionárias, fundo eleitoral bilionário, a gente nunca vai mudar a correlação de forças do Congresso Nacional com essa estrutura, com esse tripé, que é o fundo eleitoral e partidário bilionário, que favorece a reprodução desses mesmos grandes partidos, o esquema de emenda eleitoral, que hoje é o esquema que garante a manutenção do poder dos de sempre e financia não só a compra de votos, como todo tipo de corrupção e de enriquecimento ilícito nessa história toda, e um arcabouço fiscal que impede qualquer política mais indutora de transformação social. Com esse tripé, a gente nunca vai mudar a correlação do Congresso Nacional. Então, ou a gente toma decisões importantes do ponto de vista do rumo político estrutural que virá, ou a gente vai continuar daqui a 4 anos na mesma situação, sem conseguir fazer o debate, de fato, das mudanças estruturais que nós precisamos para o Brasil. Agora, queria te falar, eu tenho um otimismo em relação a essa eleição e o que vem pela frente, né? Acho que a gente tem, e aí quero recorrer aos teus dotes de analista, você é um dos melhores analistas políticos lá no Congresso Nacional. Primeiro, nós estamos num momento, Tarcísio, eu preciso ser realista, né, de ocaso da chamada esquerda liberal, do progressismo, que é o lulismo, né? O Lula está encerrando a carreira, vamos combinar, pode ser até se eleger, mas é isso, vai se eleger, vai tomar posse com 81 anos de idade, por um lado, e por outro, e aí sem Lula, o PT vai ter uma crise brutal, não tem nenhuma liderança ali para tomar o lugar dele. E você tem também um colapso do que eu chamaria hoje já de velha extrema-direita, que é o bolsonarismo. Né, o bolsonarismo está num colapso, mas é a mesma coisa que a queda do Império Americano, né? O pessoal achava, o imperialismo está decadente, tá, mas uma coisa é estar decadente, outra coisa é achar que vai ser amanhã. Demora, né? Tem um caminho histórico, e nós estamos nesse ciclo histórico aqui no Brasil. E você vê claramente uma nova esquerda, que é a esquerda radical, né, sobretudo
essa esquerda do PSOL, mas não só, né? Na rede, até no PT, o Renato Freitas, por exemplo, é um exemplo que está surgindo, e tem uma nova extrema-direita também surgindo, que é esse Renan Santos, Missão, MBL, que é uma nova extrema-direita ainda mais extremada do que o bolsonarismo até. Então, e o que eu vejo é que vai crescer a bancada da chamada esquerda radical no Congresso. Acho que vai ser um polo. Eu assisti a Constituinte, Tarcísio, você é muito menino ainda, mas eu assisti a Constituinte, cobri a Constituinte pela Folha na época, e a bancada da esquerda na Constituinte era pequena, era 20 parlamentares, e faziam chover na Constituinte, determinavam rumos. Então, acho que com um crescimento um pouco maior, o rompimento dessas amarras que vocês ainda têm no PSOL também, em função da situação interna do partido, você compor um bloco de esquerda radical no Congresso vai estabelecer uma nova dinâmica ali, né? Olha, eu gosto dessa perspectiva. Eu gosto dessa perspectiva de que eu avalio que a gente vai ter um crescimento da esquerda radical. É importantíssimo que a gente escolha candidatos que possam representar essa capacidade crítica, mas ao mesmo tempo sem titubear de serem candidatos de esquerda, de uma concepção de esquerda, de mundo de vida e de política. Eu também acho, é bom sempre se lembrar que nessa renovação da direita, o Nicolas Ferreira segue sendo a figura das mais perigosas dessa nova direita, na minha opinião, né? Então, tem aí, de fato, uma lógica de como é que vai se dar o debate público e político no pós-27, né? Nesse período que vai até 30, nos calendários eleitorais que nós estamos vivendo. O meu otimismo talvez não seja tão grande quanto o seu, Mauro, porque eu acho que na Constituinte o caminho da sociedade era no caminho da ditadura para a democracia. E havia muita mobilização social capaz de sustentar que esses 20 deputados lá na Constituinte representavam milhões de pessoas com muita força social. Okay. Hoje em dia, esse processo não é o mesmo, na minha opinião. Muitas vezes a gente consegue, mesmo, por exemplo, nas grandes, no auge das manifestações do fim da escala 6x1, elas ainda estavam aquém de muitas manifestações no período anterior da extrema-direita, das manifestações do Fora Dilma. Então, há um elemento, na minha opinião, de disputa da hegemonia, que, na minha opinião, está relacionado diretamente à força que essas pequenas bancadas de esquerda radical podem ter no parlamento, que ainda falta para a gente. Por isso, em toda a fala, eu digo, nós temos que aproveitar momentos como esse para aumentar a nossa organização na base, a nossa capacidade de luta social, para poder formar caldo político que nos dê sustentação em Brasília. Então, esse elemento é que eu acho que ainda é um elemento que me angustia, né? Ou seja, todas as vezes que eu estou, às vezes, indo para uma agenda no interior do estado do Rio de Janeiro, ou na Zona Oeste, ou na Zona Norte, ou na Baixada Fluminense, e eu vejo a quantidade de pequenas igrejas evangélicas espalhadas a cada esquina, e penso ao mesmo tempo que as escolas que estão em muitas esquinas estão absolutamente amedrontadas e a gente não consegue fazer o debate de ideias. E o debate de ideias não tem a ver com a pessoa ter ou não ter a fé evangélica, mas a manipulação política e produção de conhecimento determinado para que essa pequena igrejinha da periferia traduza um pensamento político anti-esquerda, de direita, que favorece politicamente a esses. Eu, né, como bom gramsciano que sou, fico desesperado. Quais são os nossos aparelhos privados de hegemonia para a gente poder disputar esse conjunto de valores na sociedade? Né? E qual é a nossa possibilidade, com os instrumentos que temos hoje, furar certos bloqueios morais e políticos que essa hegemonia se constitui. Então, eu acho que a tua visão está correta do ponto de vista da bancada que nós vamos ter maior e melhor. Quando eu olho para a possibilidade da bancada do PSOL ter Jones Manuel, ter Guilherme Cortez, ter Renato Roseno, sabe, o Renato Freitas pelo PT, de encontrar com essas pessoas, de poder fazer alianças. A Júlia vem aqui, aí de Petrópolis. Vai estar sim, a Júlia Casamasso. Nós temos gente, cara, com muita capacidade de intervenção, e eu olho para o futuro, para a bancada, sabe, do pessoal que vai manter parte da sua bancada, vai manter Thalíria Petroni, vai manter a tradição de um Chico Alencar, da vida de um peso que o Chico Alencar tem. Ou seja, não é só uma renovação, mas a permanência de uma bancada. Eu fico muito animado com a minha bancada no ano que vem, se isso tudo acontecer, sabe? Porque, de fato, porra, vamos lá, vamos crescer, vamos melhorar, vamos ampliar nossa capacidade de intervenção. Mas o quanto a gente precisa garantir o fortalecimento, a mesma coisa no conjunto da sociedade, para que a gente tenha força política de mudar
a correlação de forças. O quanto essa bancada não vai estar lá pendurada na brocha sozinha lá, e quanto ela vai ter articulação com um movimento que precisa sair da defensiva e ir para a ofensiva também, né? E interessante, as pessoas não sabem, mas eu conto para vocês, o Tarcísio toda semana lá no Rio de Janeiro está nas escolas, né? Então, se tem alguém que conhece a realidade da escola pública no Rio de Janeiro, é o Tarcísio. Toda segunda, né, que você vai rodar as escolas? Não, normalmente é segunda ou sexta, né? Que é o que o calendário me permite. Então, tem semana que é na segunda-feira, tem semana que é na sexta. Perfeito. Ou seja, o que você está falando das escolas não é uma impressão, você está falando da sua vivência cotidiana nas escolas do Rio de Janeiro, né? É isso, Mauro. É uma coisa muito curiosa como... Tem duas coisas aqui. Primeiro é o cansaço material e físico dos professores e de profissionais de educação hoje. O adoecimento, a desesperança, né? São professores que estão massacrados por conta de políticas públicas que obrigam eles a fazerem a aprovação automática, a responderem uma burocracia pedagógica interminável, relatórios, projetos, notas, provas padronizadas. Isso tem tirado tesão, né? Essa é a palavra, de professores que são professores que almejaram, sonharam estar naquele lugar. Então, isso é um problema, na minha opinião, real, que a gente precisa ter no centro das nossas reflexões. Porque, no final das contas, são esses professores, e aqui eu não estou falando da lógica de vão disseminar a coisa partidária, eleitoral, mas vão disseminar valores que são fundamentais para a nossa democracia, do respeito aos direitos humanos, do enfrentamento ao machismo, da descoberta do mundo como ele é, do conhecimento como espaço de transformação da pessoa e da sociedade como um todo. Se não tem tesão, se não tem vontade, a coisa fica muito mais difícil. E hoje a política pública é de destruir esta capacidade e adoecer esses profissionais, porque eles são facilmente substituíveis por contratos fragilizados, temporários, por aulas padronizadas e toda sorte de covardia que se faz com isso. E o segundo elemento é que nós ganhamos todas as batalhas jurídicas contra o Escola Sem Partido. Todas. O Escola Sem Partido é ilegal em qualquer lugar do Brasil. Mas esses caras conseguiram colocar caraminholas e medo na vida dos professores que muitas vezes se autocensuram de seguir falando aquilo que sonham falar. E isso faz com que a capacidade da escola de disputar o sentido das ideias e dos valores do mundo diminua, porque, na verdade, a escola está se furtando a isso com medo da pressão social que se faz com relação a isso. Então, você tem, às vezes... Por exemplo, eu era professor de história. Quando eu ia dar aula sobre o surgimento dos seres humanos no planeta Terra, eu tinha que lidar com crianças de 6º ano que estavam, ao mesmo tempo, na Igreja Católica e na Igreja Evangélica, aprendendo Adão e Eva, a Bíblia. Eu tinha que lidar com isso. E eu lidava com isso da forma mais respeitosa do mundo, mas dizendo, eu estou ensinando o que a ciência explica, com as provas que a ciência dá. Você pode continuar acreditando do ponto de vista disso, e eu recomendaria que você não acreditasse de forma literal, aí tentava fazer um ponto de contato, mas... Na minha prova, eu vou perguntar o que a ciência diz. Se você responder Adão e Eva, eu vou dar errado, porque está errado, a ciência não diz isso. O meu papel é esse. Então, eu encarava esse elemento. Você tem professor hoje que diz, eu prefiro não dar aula disso, ou nem perguntar na prova, para o pai nem saber que eu estou falando disso. Gente, isso é muito cruel, entendeu? E assim você vai reproduzindo determinados elementos de que temas acabam sendo autocensurados, porque esse professor que já está destruído física e profissionalmente, não quer ter mais um trabalho de enfrentar uma reunião de pais, os pais reclamando que você deu aula que você não está respeitando a ideologia criacionista, que você não tem que respeitar mesmo do ponto de vista da ciência. Então, e aí você vai ter mais um trabalho, ser chamado, ainda ser responsabilizado pela gestão, etc. Então, isso é muito cruel, e a gente está perdendo o espaço da nossa, inclusive, capacidade de produzir contra-hegemonia na sociedade. Eu lembro que nos anos 2000 eu dizia muito na militância sindical, e eu era dirigente sindical, que grande parte das nossas lutas antineoliberais na América Latina eram da educação. As grandes greves, as grandes mobilizações, depois de uma fase que era sobretudo operária, depois você tem um momento que tem a ver com a educação. No México, agora, as grandes manifestações contra a Copa do Mundo, de novo, são educadores. São professores. O problema é quando a gente começa a perder essa capacidade. E perde essa capacidade porque parte do sindicalismo terminou cooptado, parte termina
amedrontado, e é um ataque sobre a categoria tão grande que o sindicato perde condições de representar essa categoria, que acaba não vendo no sindicato o seu representante, e aí isso enfraquece a luta como um todo. E aí essa é uma tarefa, na minha opinião, que a gente precisa olhar, porque está capilarizado, sabe? Educação e saúde são os equipamentos capilarizados, e os profissionais são, portanto, aqueles que vão poder nos ajudar na construção de um mundo diferente. E se na saúde a terceirização, a ossificação, a privatização avançou muito mais do que na educação, a educação é o ponto estratégico para a gente conseguir seguir fazendo essa luta. É claro que eu falo de um lugar de ser professor, ter sido sindicalista, de ter na educação a pauta, mas eu defendo com muito ardor para a esquerda como um todo, de que o debate da educação ele é estratégico hoje para a luta de classes no Brasil e na América Latina. Interessante. E essa ideia você traz uma palavra-chave, né? Que é a capilaridade, né? Tem professor em tudo quanto é canto, mas é o que você falou, né? Você vai lá na periferia do Rio de Janeiro, tem escola em tudo quanto é canto, mas tem igreja evangélica em tudo quanto é canto, e aí não, né, mais uma vez, não maldizendo, até travei aqui um debate com o pessoal do chat mais cedo, dizendo, não reconhecer a religiosidade do povo brasileiro é se desligar do povo brasileiro, né? Não chega a 2% a quantidade de ateus no país, né? Então você tem que entender e dialogar a partir deste lugar, né? Mas, de fato, há capilaridade. O que não há, talvez, nesse momento, é a capilaridade dos ideais, das ideias, da dinâmica, da lógica de esquerda, né, no cotidiano, né, que precisa ser retomada. Né, que precisa ser retomada. Legal. Mauro, eu estou ficando com o meu horário meio apertado. Eu estou em Brasília, preciso chegar no Congresso Nacional às 10 para um debate sobre tarifa zero. A gente está na luta para pautar a PEC da Erundina e vamos fazer um encontro hoje com vários movimentos sociais da bancada do PSOL para a gente acumular, inclusive, argumentos, elementos e tática. Vai estar presente a própria Erundina, ela tem, né, mais alguma dificuldade de vir a Brasília todas as vezes, nós conseguimos trazer, e eu preciso chegar lá às 10 e, como você viu, eu ainda não estou fantasiado de deputado hoje. Preciso vestir a fantasia de deputado e ir para o Congresso. Então, eu vou pedir desculpa, mas estou no meu horário limite. Perfeito. Bom, então, me dá 30 segundos só para responder uma questão. 6x1. O Alcolumbre, pelo jeito, sentou em cima mesmo. Está agora uma conversa que ele vai falar com o Pacheco, para o Pacheco ser o relator, mas não teve a reunião de líderes. Você está vendo risco para a queda da 6x1 lá no Senado? Risco para a queda acontecer antes das eleições, sim. O risco é iminente. É preciso... E aí vamos de novo, ou seja, a pressão social. Como a gente aprovou na Câmara, parece que houve aquele amortecimento de que, ufa, ganhamos. E ganhamos por um placar tão largo de que parecia que a luta estava ganha. Né? O problema é que, né, a classe dominante moveu para dizer, desse jeito aqui a gente não topa. Olha que nós recuamos muito, né? É só de 44 para 42 horas, 40 horas só daqui a um ano, mas tem a segunda folga, que é exatamente a pauta do 6x1. Já há acenos de que o governo vai sinalizar ao empresariado na reformulação do MEI e na reformulação de outras coisas para tentar compensar essas perdas políticas, que são mais políticas do que econômicas. Mas ainda assim, quando chegou no Senado, o Alcolumbre, que está numa rota de colisão com o governo, diferente do Hugo Mota, que fez uma rota de alinhamento com o governo no último período, o Alcolumbre sentou em cima. E aí nós estamos com um problema grave. Ou seja, porque a capacidade que o Alcolumbre e o Senado têm de não votar a matéria antes do calendário eleitoral é grande. E, portanto, precisa de vontade política para votar realmente. Eu acho que essa história da outra PEC da 7x0, essa PEC do fim do mundo, que vários senadores... Isso é um balão de ensaio. Isso é muito difícil de passar no Senado e vir para a Câmara e passar no Senado e passar na Câmara nesse mesmo contexto. Eu acho que a briga real é, se a gente deixar passar o período eleitoral, nós podemos ter um duplo reflexo. Primeiro deles, parte daquilo que é o dividendo eleitoral que legitimamente o governo Lula e sua base tem que ter pela aprovação do fim da escala 6x1, vai diminuir. E isso é a motivação política pelo qual o Alcolumbre não bota para votar agora. Segundo elemento, depois das eleições, sem a pressão do calendário eleitoral, a representação do empresariado, do grande agronegócio, da classe dominante brasileira, pode se fortalecer, porque aí o parlamentar tem menos pudor de votar claramente do lado do patrão, porque o risco eleitoral já passou. Então, eu acho que sobre esses dois elementos,
O mais importante para nós é que a gente pressione para votar ainda antes do dia 17 de julho. Precisamos fazer isso, para que o governo possa sancionar, fazer a primeira regulamentação para 60 dias depois disso, a gente ter, finalmente, os trabalhadores tendo a segunda folga na semana. Então, esse é o calendário. Acho que o governo acertou em não tirar a urgência do projeto da Câmara dos Deputados, que agora trancou a pauta da Câmara dos Deputados como forma de pressão política. O deputado agora não vai poder aprovar o seu projeto de lei que ele queria usar como bandeira na eleição, porque o Senado não aprova a 6x1. E aí o deputado vai pressionar o seu senador do seu estado para pressionar o Alcolumbre para destravar a pauta. Esse é o jogo sendo jogado agora. Mas nós vamos precisar de você que está nos assistindo, seguir nas redes, pressionando o Alcolumbre, pressionando o Senado, né? Mirar aquilo que a gente fez, inclusive, com o Hugo Mota de forma forte em algum período nesse período, agora é o Alcolumbre, vamos embora, vamos para cima, para que a gente possa aprovar, mas o risco é real. Obrigado, te segurei um pouco mais do que você tinha de agenda para nós, valeu, super. Gente, só lembrando, hein, o nosso Tarcísio aqui é deputado federal pelo PSOL do Rio, mas é pré-candidato à reeleição como deputado federal no Rio de Janeiro também. Vocês aí, cariocas, fluminenses, vamos nessa. Valeu, obrigado, Obrigado, Tarcísio. Mauro. Valeu, um abraço, pessoal do Farol.